A internet tá ruim, Matheus? Ó, colocando para gravar que eu quero dar um recadinho. É o seguinte, essa semana já tem teste, certo? E aí eu vou mandar para vocês a matéria do teste. Assim que eu terminar a aula, eu mando a matéria do teste, tá bom? Vai ser sobre o capítulo 7 ainda. Ok, Ana Júlia, sem perigo. Aí eu mando para vocês assim que acabar a aula. E outra coisa, eu vou mandar a correção também. A correção dos exercícios do capítulo 7. Tá bom? Então, preste atenção para vocês fazerem a correção lá. Eu fiquei de mandar, né? Mas aí eu já fiz o arquivo todo bonitinho ontem e vou mandar para vocês. Beleza? Enquanto isso, gente, hoje a matéria não é muito fácil. Então, eu preciso que vocês prestem atenção, que eu vou tentar explicar da forma mais simples possível, tá? Mas eu preciso da colaboração de vocês. E se tiver dúvidas, podem me perguntar também. Dai, não estou entendendo. A gente vai ver, gente, que nós vamos trabalhar hoje a arte na Grécia clássica, ou seja, lá na Grécia Antiga. E a gente vai ver que as ideias de Platão, hoje nós vamos trabalhar sobre Platão, elas eram muito diferentes das ideias atuais. Então, por isso que talvez possa parecer um pouco complexo. Mas a gente vai trabalhar aqui no material, depois eu vou explicar para vocês o que Platão entendia por arte, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Página 43, tá? A gente podem pegar a apostila. Que aí vocês vão marcando na apostila. Ó, nós paramos no seguinte, na última aula, nós paramos falando sobre arte nos caminhos da humanidade. Então, nós falamos do período paleolítico, do período neolítico. Nós vimos que a partir do período neolítico, né, em que os hominídeos eles puderam, né, se fixar num determinado território por conta já de possuir as técnicas da agricultura e também de criação de animais e tal. Eles passaram também a aprimorar a arte, né, vamos dizer assim, de fabricar artefatos. Isso tudo foi muito importante já no período neolítico, né, no período em que eles já eram sedentários, em que eles já aprenderam agricultura. Então, nesse período, gente, o que eles fizeram? Além de fabricar objetos para o uso, né, no dia a dia, tipo assim, ó, confeccionar, igual eu tô falando aqui, ó, nesse parágrafo aqui, ó, tecidos, cerâmicas, objetos que serviam, né, armas que serviam para caça, objetos que serviam para armazenar os alimentos, objetos que auxiliavam no plantio. Eles também, gente, se preocupavam com a estética. Ou seja, gente, eles se preocupavam em ornamentar, em enfeitar aqueles objetos. Ô, Mariana, me perdoa, é porque, sabe o que acontece? Recapitulando, Mariana, é porque eu tenho algumas turmas que eu estou tendo 2 aulas por semana, então eu já estou no capítulo 8. Corrigindo, tá? Vai ser do capítulo 6, tá, Mariana? Repetindo, a matéria do teste de sexta-feira será do capítulo 6. Muito obrigada, tá, Mariana? O capítulo 7 vai vir ainda, né, nas próximas matérias. Inclusive, eu tenho até que ver com a Karine se eu consigo uma aulinha extra com vocês, que tem muita matéria pra gente ver ainda. Então, gente, a preocupação agora não era só com a utilidade do objeto, mas com enfeitar o objeto, deixar o objeto assim bonito, ornamentado. Então, por isso que a gente observa, né? Assim, você pode ver na internet ou, né, quem puder ir em algum museu, alguns objetos lá, né, gente, da pré-história ainda que já tinham algumas características daquela época, da questão da ornamentação mesmo. E aqui é importante, ó,
Ô, Mariana, você pode ler esse último parágrafo aqui para nós, fazendo favor? Por que que não vai dar? Por que que não vai dar? Fala aí para mim. O Eduardo, leia para nós, por gentileza, fazendo favor. Esse último aqui, ó. Terceiro, aliás. Tá, o terceiro parágrafo? Uhum. Notemos, portanto, que a passagem do indivíduo caçador do Paleolítico para o indivíduo que vive em comunidade no Neolítico significa não apenas duas formas distintas do ser humano se relacionar com a natureza, mas também a passagem para um estilo de vida em que o pensamento abstrato e o conhecimento tornaram-se mais desenvolvidos, refletindo diretamente na produção cultural e material do período Neolítico. Obrigada. Então, gente, isso tudo foi uma mudança, né, do estilo de vida. Eu não sei se eu já comentei aqui com vocês que um dia eu ri demais, né, aqui em casa. Eu não sei, gente, às vezes eu costumo contar caso repetido, tá? Mas é porque eu dou aula em muitas turmas. Aí eu não sei se eu já contei o caso. Mas o meu marido estava olhando um potinho de plástico que estava ali na cozinha e tá assim, nossa, olha como é que é importante esse potinho de plástico. Olha como que, né, desde lá da pré-história, né, já no Neolítico, eles criando as vasilhinhas, olha qual a importância de um potinho para armazenar os alimentos. Então, quando eu li essa parte aqui, eu comecei a pensar nisso, que às vezes a gente olha assim, um copo, nossa, coisa boba, baratinha, tem para todo lado, né? Mas olha como que essas coisas são importantes para a nossa vivência, né? Coisas bobas, coisas simples, mas que são importantes para a gente armazenar e carregar os alimentos, né? Carregar a água. Então, isso tudo, gente, veio lá da pré-história. E já no Neolítico, esses objetos já vieram ornamentados, né? Já vieram com enfeites, vamos dizer assim, com características daquele povo. Agora, gente, a arte na Grécia clássica. Prestem bastante atenção. Eu quero que vocês participem aqui comigo e leiam comigo também, tá? Então, o que acontece, gente? A gente vai ler aqui e a gente vai entender esses conceitos. Depois eu vou trazer um resumão para vocês, para ficar mais fácil. Lá na Grécia clássica, nós tínhamos, né, gente, uma palavrinha muito importante que falava da tecne, que seria isso aqui. Eu vou marcando os pontos importantes, tá? Então, o que seria esse termo aqui, ó? Ele está relacionado, deixa eu te marcar, peraí, ó. Ele está relacionado à produção de algo por um agente, assim como a produção de objetos de cultura. Trata-se da habilidade técnica de manipular instrumentos, conquistada por meio da prática e do trabalho cotidiano. Então, por exemplo, gente, quando a gente fala de técnica, vocês podem até escrever aqui, ó, tá? Puxar aqui e escrever técnica. Tá? Puxa aqui, ó, marca essa palavra. Pode ser que eu cobre em prova, hein? Marca essa palavra aqui, puxa uma setinha aí e escreve técnica. O que acontece, gente? É muito importante a técnica para você ir aprimorando aquilo que você quer construir. Seja um instrumento, seja um objeto, né? Seja você fazer um artesanato. Então, já lá na Grécia, né, a Grécia Antiga, a gente fala que o desenvolvimento técnico para fabricar alguma coisa era extremamente importante. Alguém aí na turma pode falar para mim sobre alguém que tem técnica para fazer alguma coisa? Da família de vocês, por exemplo, um artesão, ou uma pessoa que possui uma técnica para fabricar alguma coisa? Quem aí na família tem alguém? Participa aqui comigo, gente. Vamos participar da aula. Ó, o Matheus falou que a mãe dele faz crochê. Eu acho lindo o crochê.
Gambiarra é uma técnica, né, Mariana? Então, gente, ó, interessante. Então, Ai, Mariana, você tá uma menina prendada, ué. Ó, a Ana Júlia falou que a mãe dela sabe pintar. A Débora, que a mãe dela costura. Isso tudo, gente, é muito importante, que a pessoa tem que ter a técnica para fazer aquilo ali, né? Tem que ter os métodos certinhos. Eu não vou chegar de um dia para o outro e falar assim, amanhã eu vou fazer um vestido, vou costurar, vou fazer um vestido. Amanhã eu vou fazer crochê. Eu tenho que aprender. Então, quanto mais a gente pratica, mais a técnica vai ficando aprimorada, né? Ó, a mãe da Alice borda. Nossa, se vocês possuem mães muito prendadas, hein? Elas estão de parabéns. Aqui, eu contar uma curiosidade, eu também sei bordar, sabe? Mas assim, eu sou muito impaciente. Então, quando eu começo um negócio, eu quero terminar aquilo depressa. Então, nem sempre fica perfeito, tá? Isso mesmo. Então, gente, a técnica seria, no caso, a técnica para você fazer algo. Continuando aqui, gente, quem que pode ler? Que eu não vou ficar alugando só o Eduardo, não. Queria que uma pessoa lesse aqui comigo também. Tem pontos de participação no quarto bimestre, tá? 3 pontos. Ô, Débora, você lê para mim, fazendo favor? Esse parágrafo aqui, ó. Um exemplo historicamente? Um exemplo historicamente muito importante é o conhecimento da arte de fazer e dominar o fogo. Metaforicamente, isso significa que o poder passou da divindade para os humanos. Dominar o fogo é símbolo do domínio do ser humano sobre a natureza e da realização de suas necessidades. Essa ideia está presente no mito de Prometeu, o titã que roubou o fogo de Zeus e o entregou aos humanos. O fogo torna-se símbolo e instrumento que possibilitou à espécie humana a construção da cultura e a própria evolução humana. Pode continuar fazendo favor. Nesse sentido, a arte tem relação com a dimensão fabricadora ou produtora de algum objeto. O termo grego para essa atividade é poiesis, palavra proveniente do vocábulo poien, que significa fazer, produzir. Assim, uma ação poética é aquela que se refere ao fazer humano direcionado à produção de um artefato, como um móvel, por exemplo. Então, podem marcar aqui. Gente, presta atenção, cuidado para não confundir. Não é poética, não. É poética. Então, a técnica, né, é uma coisa e a poiesis ou a poética é outra coisa, tá? Então, por exemplo, para se produzir, tem que ter a técnica, tá bom? Entenderam? Então, a poética está relacionada à questão da produção de um artefato, um objeto. Mas para produzir, precisa da técnica. Bom? Esqueçam disso, não. Onde que eu estiver marcando aí, vocês vão junto comigo. Vou lendo aqui, a gente vai revezando, tá? Para não ficar só para... Ó, para realizar essa ação, o meio será a técnica, a técnica. Assim, a razão poética é uma razão que funciona como serva, a serviço de algo fora dela mesma. É esse o sentido primeiro que conhecemos da arte. A palavra arte vem da palavra latina ars, que teve sua origem na palavra grega tekne, que significa um conjunto, deixa eu até marcar aqui, peraí. Que significa um conjunto de conhecimentos e aptidões organizados para a produção de certos artefatos, como as artes de confeccionar sapatos ou de produzir couro. Então, gente, a técnica seria a técnica, a poética seria, no caso, a questão do fazer, do produzir. Então, para eu fazer, eu produzir, eu preciso da técnica. E a arte, gente, ela está relacionada, seria assim, a junção desses conhecimentos, presta atenção que eu estou resumindo aqui, a junção desses conhecimentos para produzir alguma coisa.
tá? Então, eu preciso tanto de saber produzir como da técnica para chegar no conceito de arte. Tá dando para compreender? Sim ou não? Fala aí para mim. Vai falando aí comigo. Que hora que não dá para ver o chat. Então tá, qualquer dúvida vocês podem me falar que aí eu volto e explico para vocês, que essa partezinha é mais complicadinha um pouquinho. Então, gente, ó, agora vamos falar de outro termo. Então falamos, repetindo, poética, produzir, técnica para produzir, e a arte seria a junção disso aí, tá? Diferentemente desse primeiro e mais básico nível do campo produtivo, da poiesis e da técnica, os gregos estabelecem o âmbito da praxis, ou seja, da prática, no qual se realizam as dimensões da ética e da política, nas quais se decide a felicidade humana. Aí, se fosse nosso professor, agora vai falar de outra coisa, presta atenção. Lá, gente, na Grécia Antiga, eles falavam, por exemplo, que para a gente ser feliz, a gente já estudou isso lá em Platão, né? Qual a cidade ideal para Platão e tal. Platão falava que para a gente ter um povo feliz dentro de uma cidade que seja honesta e tal, a gente precisa praticar certas coisas. Nós precisamos ter práticas virtuosas. E o que seriam essas práticas virtuosas, gente? É a gente praticar a ética e a política, né? Então, de forma virtuosa. Assim, tá? A prática, ou seja, denominado de praxes, levaria à felicidade da humanidade nas cidades, que seria praticar o quê? A ética e a política. Tá vendo, gente? Hoje nós estamos estudando vários conceitos, vocês vão marcando aí comigo. Aí, gente, que nós vamos começar a entrar aqui no conceito de Platão sobre arte. Vocês vão falar assim, gente, Platão era meio louco, mas presta atenção que ele é o sentido dele, o que ele acreditava. Eduardo, você pode ler aqui para mim, esse último aqui, por gentileza? Nesse nível, a razão que será valorizada não será a razão serva do produzir, mas a razão teorética, a episteme. A episteme é um termo grego que se refere ao conhecimento teorético, à ciência, ao saber intelectual. Contrapõe-se ao poético, ao artístico, ao produzir. Para o filósofo Platão, por exemplo, a episteme é sinônimo de conhecimento verdadeiro, que capta as essências. Por isso, o conceito que o pensador propõe ancora-se em uma explicação racional. Dessa forma, episteme opõe-se à doxa, que é uma mera opinião, sujeita a incessantes mudanças, pois está ligada às aparências. Presta atenção, que esse parágrafo ele é complicado, mas ele é simples, tá? Presta atenção nisso aqui. Platão falava o seguinte, nós já estudamos, né, gente, o mito da caverna, todo mundo lembra, né? Até que nós fizemos uma encenação lá na sala ano passado. O que acontece? O Platão acreditava que existia um mundo inteligível, ou um mundo das ideias. Ele acreditava que toda a verdade estaria naquele mundo, né? E ele falava que esse mundo material, ou denominado de mundo sensível, era o mundo mundo do engano. Então, ele falava o seguinte, que a episteme, né, que estava relacionada ao conhecimento verdadeiro. E para Platão, a verdade estaria no mundo das ideias, tá? Toda a verdade, tudo que foi criado, tá, estaria no mundo das ideias. E não nesse mundo material, nesse mundo sensível, nesse mundo enganoso, tá? Então, a verdade estaria no mundo das ideias e aqui, nesse mundo sensível ou mundo material, estaria somente cópias. Então, por isso que Platão falava o seguinte, presta atenção. Por isso que ele falava que nesse mundo material, nós só tínhamos cópias, presta atenção, do mundo
verdadeiro, que era o mundo das ideias, porque lá seria a origem de todas as coisas, e aqui seriam meras cópias. Por isso que Platão criticava a arte. Ele falava o seguinte, ó, que lá no mundo das ideias foi onde surgiu a verdade de todas as coisas, onde surgiu as coisas primárias. E aqui nós fazemos nada mais do que uma reprodução. Entendeu? Então ele falava que a arte, presta atenção, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, que a arte era uma mera imitação. Então, por exemplo, eu fabriquei, por exemplo, deixa eu ver aqui, não tem nenhum objeto aqui. Tem uma florzinha feiosa aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Essa florzinha aqui, ó, tá? O que acontece? Para Platão, essa flor nada mais é do que uma imitação. Porque a essência, as coisas verdadeiras, elas estariam no mundo das ideias e não nesse mundo aqui. Outra coisa que Platão fala também, que ele critica a arte, é que a arte ela é capaz de aguçar os nossos sentidos. Então, por exemplo, quando você ouve uma música muito bonita, né? Aí você fica assim, nossa, que música linda. Aí você já lembra do seu amado, por exemplo, né? Então, ou da sua amada, aí você já fica assim, com os seus sentidos, seus sentimentos, assim, suas paixões abaladas. Tá dando para compreender, gente? Tá dando para compreender? Por isso que Platão falava que esse mundo era imitação, tá? Ele fala, repetindo. Depois eu posso até mandar uns videozinhos para vocês que explica isso belezinha, tá? A arte que acontece no mundo sensível, no mundo material, é uma cópia do mundo das ideias e ela é uma imitação. Ela é uma cópia, certo? Continuando, aqui no nosso material traz mais alguns termos, né, gente? Mas resumindo, o que Platão acreditava era isso. Acho que já até deu um spoiler, na verdade. Ó, nessa visão, existem 3 campos distintos. Em primeiro lugar, a teoria, como atividade da episteme. Episteme, gente, é o conhecimento verdadeiro, tá? E a dosha, a gente pode ligar, quando eu falo de dosha, a gente pode ligar, assim, ao senso comum, à opinião alheia. Então, é como se fosse assim, a episteme é um conhecimento verdadeiro, mais comprovado, mais apurado, e a dosha é um conhecimento mais superficial, que não precisa de embasamento, seria basicamente isso. Então, continuando aqui, ó. Nessa visão, existem 3 campos bem distintos. Em primeiro lugar, a teoria como atividade da episteme, da sapiência. Em segundo lugar, a praxis como atividade ética e política, ou seja, a prática, tá? Quem quiser puxar uma setinha aqui, ó. Tá? A prática é importante. Quanto mais você pratica a ética, quanto mais você pratica a política, melhor, mais virtuoso você vai ser. E, em terceiro lugar, a poiesis, como atividade relativa à fabricação de artefatos. Tá bom? Ou seja, a poiesis é ligado à produção. Certo? Pode marcar aqui também. Qualquer dúvida, é só me chamar aí. Agora nós vamos falar mais o que Platão e Aristóteles entendiam sobre o belo, sobre a questão da estética, a questão da arte. Platão, gente, ele valorizava a busca racional da verdade. Ele achava importante você conhecer a essência das coisas. Só que a essência das coisas, elas estariam no mundo das ideias. E ele falava, gente, que o mundo dos sentidos, né, ou o mundo material, ele era uma fonte de engano e ilusão. Né? Então, ele falava que a gente precisava se afastar das artes. Pois, ó, vou até marcar aqui, ó. Nós precisávamos, no conceito dele, né, as pessoas precisavam se afastar das artes, pois elas não colaboravam para o cultivo do espírito da busca racional pela verdade. O que Platão considerava fundamental era a investigação teórica. Ao contrário disso, o mundo das artes, segundo o filósofo, era marcado pela ilusão dos sentidos. Gente, marque esse parágrafo e escreva o importante, tá?
que eu gosto de perguntar sobre essa visão de Platão com relação à arte, ao que ele acreditava, né, ao conceito dele. Então, gente, Platão, ele criticava, assim, essa questão da arte, porque a arte, ela acaba aguçando os sentidos, como eu disse para vocês. Então, por exemplo, quando você está assistindo um filme, aquele filme, ele tanto pode te levar, né, a uma sensação boa quanto ruim. Se for um filme de comédia, né, você vai rir. Se for um filme mais triste, né, você vai chorar. Mesmo aquilo sendo mentira, né, gente? Quem chorou naquele filme? Ai, meu Deus. Como eu era antes de você? Eu acho que é isso. Vocês assistiram, gente, aquele filme? Eu acho que é isso mesmo. Vamos ver se alguém já assistiu. Meu chat não abre, que jeito nenhum. A Culpa é das Estrelas. Então, isso do cara da cadeira de rosas. Pois é, então nós estamos falando de filmes aqui, certo? Então, gente, às vezes a história nem é verídica, mas aquilo causa uma sensação na gente. O filme é um tipo de arte, né? Na época do Platão não existia filme, existiam teatros e tal. Mas causa uma sensação em nós. Quer falar, Luan? Luan, quer falar? Não? Então, causa uma sensação em nós. Por isso que o Platão fala dessa questão, que a arte, ela nos conduz também ao engano, né? Ela aguça as nossas sensações, nossos sentidos. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Para Platão, na obra A República, no livro 3, afirma que a excelência humana, ou sua perfeição, está ligada, ou sua perfeição está diretamente ligada à educação correta, por meio da qual o homem se torna senhor de si, dominando suas paixões cegas, sendo guiado pela racionalidade e pela lei, ou seja, pelo logos e pelo nomos. Nisso realiza-se a beleza da alma. Com efeito, a qualidade, a beleza e a perfeição de cada utensílio, de cada animal ou ação não visam a outra coisa que não seja a função para a qual cada um foi feito ou nasceu. Então, gente, para Platão, presta atenção. Presta muita atenção nisso aqui. Vocês podem até marcar esse parágrafo aqui, ó. Para Platão, então, a gente deve alimentar o quê, gente? A racionalidade, a lei, e a gente não deve ser guiado pelas paixões. E segundo ele, a arte, ela às vezes nos induz, né, as paixões mesmo, quando ele fala de paixões, a alimentar os nossos sentidos. E ele fala que o belo, ele não pode ser belo só em si mesmo, mas ele deve ser belo com uma finalidade. Igual aqui fala no nosso material. Qual finalidade o belo deve ter, né? Então, quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A beleza do olho está em enxergar bem. Então, ele fala que o que é belo em você, ou no animal, ou no objeto, ele tem que ter uma função. Então, por exemplo, não adianta eu ter o olho mais lindo se eu não consigo enxergar. Acabou na aula já. Então, ele fala que a beleza está na finalidade. Da mesma forma que ele fala assim, ó, não adianta você ter um cão muito belo se ele não é um bom guardião. Então, dessa forma, o belo tem relação com a finalidade. Então, Platão fala que aquilo que é belo, ele tem que ter uma finalidade importante. Tá bom? Então, não basta ser belo só por ele mesmo, tá? Ou por ela mesmo. Tem que ter uma finalidade, tem que ter uma função. Gente, mas Platão não tá errado não, né? Presta atenção. O que vocês acham desse conceito dele aqui, ó? Ser belo só por ser belo? Né? A beleza, ela tem que estar ligada a outros quesitos mais, vocês não acham, não? O que vocês acham aí? Ele não tá errado, não.
Sabe por quê? Vamos pensar aqui. Não, agora é a Daiane filosofando aqui. Vamos pensar. Uma menina, um rapaz muito bonito. Não é que a gente tem que ter a finalidade para o outro me admirar, não. Mas imagina, a Mariazinha é muito bonita, muito bela. Mas se a Mariazinha for uma pessoa, né, que não ajuda ninguém, que não estuda, vamos supor, tô filosofando aqui, que não estuda, que não corre atrás, que ela é só bela. Será que vai ser interessante para a vida da Mariazinha? Isso mesmo, Mariana. Exatamente. Não adianta. Então, é isso mesmo. Então, é o que vocês falaram aqui, ó. A questão do caráter é importante. Só a beleza, né? Isso aqui vamos falar nos dias atuais. Só beleza não adianta. Ela tem que ter uma finalidade. Ela tem que ter, né? A pessoa tem que ter uma utilidade na vida dela, né? Buscar, querer ser alguma coisa, seja o que for, tentar fazer bem, né? Então, só beleza não... Eu concordo com o Platão aqui, gente. Acho que o Platão falou certinho aqui. Então, continuando aqui, deixa eu ver onde que eu parei, que eu até me perdi aqui. Então, para Platão, a beleza é uma ideia eterna, desculpa. A beleza é uma ideia eterna. Existe no mundo suprassensível ou inteligível. Então, a beleza para o Platão ela existe lá no mundo inteligível, ou seja, no mundo das ideias. Antes da encarnação, vivendo na eternidade desse mundo, a alma contemplou a beleza. Por isso, quando encarnada no mundo sensível, ela buscará a beleza que existe nos corpos. Mas deve compreender que essas formas de beleza são sombras da ideia de beleza que já contemplou. Presta atenção. Por isso, de menor valor, apenas existem enquanto participam daquela ideia. Traduzindo o pensamento de Platão. O que acontece? O Platão fala que a beleza, presta atenção, que a beleza estaria lá no mundo das ideias, ou no mundo inteligível, né? No mundo paralelo a esse aqui, vamos dizer. E dizer que quando as almas viviam lá, no mundo das ideias, gente, Platão era meio louco, mas a gente tem que entender a filosofia dele. Quando essas almas estavam lá no mundo das ideias, ou no mundo inteligível, elas conheceram o que era belo, o que era bonito. Tá? Aí, quando elas vieram para esse mundo sensível, quando a alma, vamos dizer, vem encarnar em alguma coisa, ela procura algo que é belo. Por quê? Porque lá no mundo das ideias, ela tinha contemplado o que era bonito, o que era belo. Só que, quando ela chegou aqui, né, vamos dizer, quando fala aqui, gente, no mundo material, ela procura o que é belo. Só que, na verdade, o que nós temos aqui no mundo sensível, no mundo material, é somente sombras da ideia de beleza, porque o que é bonito, o que é belo, existe lá no mundo das ideias. Tá, gente? Então, é só você lembrar do mito da caverna, tá? Ou seja, as sombras seriam um engano, tá? A verdade estaria quando o sujeito saiu de dentro da caverna. Então, ou seja, Platão fala que a beleza verdadeira estaria no mundo das ideias. Mas quando as almas saíram lá do mundo das ideias, elas conheceram a beleza lá. Mas quando elas vieram para o mundo material, ou mundo sensível, elas também quiseram procurar a beleza. Só que aqui tinham só cópias, ou seja, só sombras do que existia lá no mundo das ideias. Pelo amor de Deus, vocês estão entendendo, gente? Esse pensamento de Platão? Tá dando para entender direitinho? Se não tiver dando para entender, eu repito, tá? Então tá, se não der para entender, vocês podem me falar aí. Então, gente, continuando aqui. Deixa eu ver. Esse parágrafo aqui que eu acabei de explicar, vocês podem marcar, tá? Então, a beleza só existia, a beleza verdadeira, essencial, só existia no mundo das ideias. Em consequência disso, o objetivo da vida que efetivamente realiza o ser humano é a vida contemplativa da verdade, fonte do verdadeiro prazer, que causa arrebatamento, êxtase espiritual. Assim, quanto mais o homem estiver em comunhão com essa vida contemplativa,
mais bela é a sua alma. Então, o Platão fala muito da observação, da contemplação e tal. Nessa visão, as artes devem estar subordinadas à atividade filosófica, né? Então, para ele, a atividade filosófica era mais importante que a arte. Por essa razão, ó, isso aqui é importante, ó. O que Platão falava, ó. Por essa razão, a poesia, a música deveriam servir para aquietar as paixões e criar na mente uma disposição favorável para o cultivo das virtudes, o que significa uma vida conduzida por uma consciência reflexiva e esclarecida. Caso contrário, as artes deverão ser evitadas, pois, normalmente, ó, o que Platão fala, normalmente afastam o pensamento do essencial, da verdade, uma vez que permanecem no terreno da ilusão dos sentidos. Então, Platão, gente, na verdade, ele falava que isso aqui, gente, vários filósofos falavam, então eu vou bater nesse martelo aqui com vocês. Para Platão, as artes, elas conduziam mais ao engano, tá? Do que propriamente a verdade. Então, vocês podem considerar isso aí que eu tô falando. Ao criticar a arte por ser atividade de menor valor, Platão estende a crítica à poesia e fala que sua presença na cidade não é bem-vinda. Estou falando da cidade-estado lá da Grécia Antiga. Uma vez que provoca uma espécie de encantamento e fantasia que conduz os homens ao mundo das emoções e os afasta da racionalidade, que deve ser o guia da vida humana. Então, Platão, a gente falava muito de racionalidade. Ele não falava muito assim, do sentido das emoções, que ele falava que essas coisas conduziam as pessoas ao engano. Então, ele falava muito da questão de você valorizar a racionalidade. Ele falava que o poeta era um imitador, certo? Deixa eu ver se vai dar. Não vai dar tempo de a gente falar tudo aqui hoje. Outra coisa, gente, Platão falava, vou marcar esse parágrafo aqui, ó. Depois vocês podem até dar uma lida. Pode escrever importante do lado desse quadrinho rosinha aqui, fazendo favor. Escrevam importante aqui. E aqui vem falar o quê, gente? Que a arte, né, para Platão, ela é a esfera da imitação. Por quê? Tudo que a gente possui aqui, uma flor, por exemplo, o sujeito pintou uma flor, ele está imitando algo que já existe, tá? Então, ele fala que a arte da imitação. E por meio dessa arte, a gente não consegue buscar a essência. Por quê? Porque a essência estaria no mundo das ideias. Ou seja, a verdade daqueles seres estaria no mundo das ideias. Deixa eu ver o que mais. E aqui nós teríamos só a sombra do que é verdade, porque a verdade está no mundo das ideias. Então, aqui nada mais é do que a cópia da cópia da cópia da cópia. Entendeu? Então, por exemplo, a flor foi criada lá no mundo das ideias. Então, aqui eu vou copiando uma coisa da outra, entendeu? Então, seriam meras cópias. E aqui vocês podem marcar aqui também, ó. Então, por isso que ele fala que o artista, ele imita e a imitação é uma ilusão, porque você está copiando algo que já existe, tá bom? Depois vocês podem ler aqui, gente. A aula está acabando. Na próxima aula eu vou falar sobre o Aristóteles, tá?